Bem, hoje estou aqui com vocês mais uma vez para a nossa aula de escola dominical. Hoje estou substituindo o pastor e domingo que vem ele também me escalou. Não sei, porque acho que ele está achando que ele não vai estar bom do joelho ainda. Então ele me escalou ainda para o próximo domingo também. Na aula da semana passada, o Arnaud terminou aquele livro que o pastor tinha indicado do Marco Horton. Ele deu a última aula, então o pastor pediu que eu desse uma aula avulsa hoje, porque ele está estudando, juntamente com o reverendo Jonas, qual é os próximos passos, o que eles vão fazer, que livro eles vão adotar, ou que tipo de aula eles vão dar. Então, hoje é uma aula avulsa. Né? Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre um personagem da Bíblia muito conhecido. Vamos trabalhar um pouco sobre a vida de Neemias. Nunca é demais a gente aprender alguma coisa sobre Neemias. Realmente, Neemias foi um líder extraordinário, um fiel servidor do Senhor, e tudo que ele fez é digno de nota, é digno de nós estarmos assim, aproveitando bem. Então, o tema que eu estou dando para essa aula aqui é o coração de Neemias. Quando a gente fala em coração, tem aqueles dois aspectos, né? Primeiro é o coração, nosso órgão, um dos órgãos vitais do nosso corpo, que é o coração. Mas também, o coração é alguma coisa citada em verso, em prosa, no recorrer dos séculos. Né? A Bíblia está repleta de textos falando sobre coração, mas não o coração, o órgão que nós temos no organismo, mas o coração de outra forma. Né? Normalmente se refere à mente como centro do pensamento, da razão, das nossas emoções, da nossa vontade. Tudo que está dentro do interior do ser humano, nós fazemos um pacotinho e chamamos de coração. O coração é depositário de toda a nossa sabedoria e a fonte de tudo que afeta a nossa conduta, seja boa ou seja má. Sempre está nos afetando alguma coisa que vem lá de dentro de nós. Né? É alguma coisa que brota dentro do ser humano, não tem nem como explicar isso, mas Deus fez assim. Né? Deus nos deu pensamentos, Deus nos deu emoções, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu tudo que somos. Isso tudo, nós podemos pensar assim, é o coração. Nós temos dois textos que eu quero ler antes de entrar no Neemias, que é Provérbios 4, do 20 ao 23. O Salomão falou muitas vezes sobre esse coração. Né? E no início do livro de Provérbios, ele várias vezes cita isso, mas ela está: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, ter dentro da gente a palavra de Deus, né? Guarda o teu coração das coisas que nos envolvem. Não é? Ainda Provérbios 23, o 26. Só para introduzir aqui, porque nós já falamos, vamos falar de um Neemias daqui a pouquinho. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Deus quer o nosso coração. Deus quer tudo aquilo que a gente tem dentro de nós. Ele nos quer fazendo o que agrada a Ele. Então, ali, sabiamente, o rei Salomão está dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração.
Vamos ver o texto de Neemias. Neemias são vários capítulos, nós não vamos explorar toda a história do Neemias, é impossível isso aqui, mas nós vamos trabalhar o capítulo 2. Do capítulo 2, nós vamos trabalhar do 11 até o 20 para a gente começar. Depois vamos ler alguns esporádicos aqui. Né? A história de Neemias, ela fala de oração, ela fala de coração e ela fala de missão. 3 aspectos que a gente vê na história deste homem. Né? E aí, no capítulo 2, do 11 ao 20, que nós vamos ler, vamos lá. Vamos tentar ler todos juntos? Não, é meio comprido, é melhor só eu. Vamos lá, vamos ler. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, aliás, deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que estão fazendo? Quereis rebelar-nos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A ideia aqui é o seguinte: esse texto está falando de uma atitude posterior de Neemias. Neemias era um escravo. Quando o povo de Israel foi levado cativo, ele foi um dos que foram juntos. Mas Neemias se destacou no palácio do rei. Ele era copeiro do rei. E ele servia o rei as refeições, e ele tinha que primeiro provar para ver se não estava envenenado. Caso ele morresse, então o rei não se alimentava. Essa era a regra. Não é? Mas ele era bem quisto diante do rei. E ele estava no palácio, e ele recebeu a visita do irmão dele e de outras pessoas, que foram de Jerusalém até lá, onde ele estava, para dizer a ele o que estava acontecendo em Jerusalém. Nós sabemos que quando os babilônios vieram, invadiram Jerusalém, destruíram tudo. Queimaram as portas da cidade, os muros, muitos deles foram derribados, muitos fugiram, outros foram levados cativos. O pouco de povo que ficou lá dentro daqueles muros ficou sofrendo, ficou na miséria. Então, o irmão de Neemias vai visitá-lo. E o capítulo 1 diz que Neemias chorou amargamente quando ele recebeu essa notícia. E ele resolveu tomar uma providência. Espera um pouquinho. Mas a providência de Neemias foi assim. Primeiro, o que foi que Deus colocou no coração de Neemias? Quando ele viu, quando ele
ele sentiu, porque fazia muitos anos que ele não ia lá, ele não sabia a situação. Aí ele falou, o que Deus colocou no coração deste homem, que estava tão bem lá, melhor que os outros escravos, porque ele era privilegiado de trabalhar no palácio. O que foi que ele fez? Então, ele resolveu tomar uma atitude. Primeiro, Neemias orou muito. Então, a ideia é assim, se eu estou falando sobre o coração dele, o que foi que Deus colocou no meu coração? Ele diz, Deus colocou no meu coração fazer alguma coisa. E Deus colocou no coração deste homem fé. Ele creu que Deus era soberano, ele nunca deixou de acreditar que Deus era soberano, que Deus estava acima de todas as coisas, que se o povo foi cativo, foi porque mereceram, porque eram rebeldes, porque se afastaram de Deus. Ele entendia tudo isso. Tanto que ele faz uma oração maravilhosa no capítulo 1, pedindo perdão a Deus em nome do povo. Nós sabemos que nós erramos, fizemos todas as coisas erradas, mas Deus colocou no coração desse homem a fé. Há pouco tempo, nós, na escola dominical, trabalhamos sobre a fé. A fé é o princípio extraordinário que liga o homem a Deus. É uma coisa extraordinária, a gente não pode entender. É fé no poder sobrenatural de Deus soberano. Fé reconhecendo a eficácia da oração. Fé que esquadrinha os planos, as possibilidades. Ele sabia que não estava só, que Deus estava com ele, que Deus estava no controle. No versículo 18, ele diz assim, a boa mão do Senhor está comigo. Ele sabia que não estava sozinho, ele cria nisso. Aí eu fico pensando assim, que muitas vezes já uma aplicação para nós, para a nossa vida. Iniciar um trabalho sem fé? O que Deus colocou no coração de Neemias? Eu vou lá. Eu vou lá fazer alguma coisa. Eu vou sozinho, mas eu vou. Eu vou para Jerusalém. E ele creu que ele podia ir se Deus estivesse com ele. Por isso que ele diz, a boa mão de Deus está comigo. Então, ele jamais iria iniciar um trabalho daquele montante, uma obra gigantesca, que era reconstruir os muros. Esse era o plano dele. Reconstruir todos aqueles muros, as portas queimadas, fazer ali um trabalho de uma obra gigantesca. Sem fé, não. Então, eu penso assim, fazer plano sem fé, realizar uma campanha, qualquer uma atividade sem fé, impossível. Não é? Impossível. Ele precisaria realmente crer que Deus estava com ele. Tiago 1, versículos 5 a 7, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa, senão pela fé. É isso que Tiago nos ensina. Então, tal atitude na vida da igreja, por exemplo, na nossa vida aqui de crentes, a gente não pode fazer as coisas sem fé. Nós temos que acreditar. Nós temos que confiar que Deus está dirigindo tudo, que Deus está por trás. Porque senão, e Neemias tinha essa certeza, isso estava no coração dele. Eu não contei a ninguém o que Deus pôs no meu coração, ele diz. Não contei a ninguém. Mas Deus colocou no meu coração a crença nele, a confiança nele, a fé. Nós sabemos que a fé é um bálsamo amigo nas dúvidas, nas aflições, nos anseios do coração. Aí eu vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês. Qual é a maior necessidade da igreja hoje? Eu vou dar umas dicas aqui, vocês. Necessidade de união, de cooperação, necessidade de amor, acima dos dons, necessidade da direção e mais unção do Espírito Santo, necessidade de mais obreiros, mais missionários, necessidade de mais dinheiro para tocar os projetos. Isso tudo é importante, não é? A igreja,
necessita de união, de cooperação, necessita de amor, necessita que exercite os dons espirituais, necessita da direção do Espírito Santo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo isso, todas essas necessidades, tem uma maior. A necessidade de Jesus Cristo como nosso Senhor, o que implica em fé. Fé viva que emana da fonte da vida e plena obediência a Ele. É essa a necessidade maior, porque quando a gente pensa assim, eu estou servindo a Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu tenho que viver em plena obediência a Ele. Foi isso que Neemias fez. Eu estou servindo ao meu Deus, eu tenho fé nele. Então, todas as outras necessidades são importantes, são. Mas a fé, a crença que eu tenho em meu Senhor é muito maior. Todas essas outras necessidades serão alcançadas se eu realmente crer que Jesus está comigo, que o Pai está comigo, que o Espírito Santo está comigo. Se eu creio realmente nisso, tá bom, agora eu vou fazer o resto. Nós vamos ter mais cooperação, nós vamos ter mais amor, nós vamos ter exercício dos dons, dos talentos, nós vamos ter mais obreiros, mais missionários, porque eu estou comprometida com o meu Deus. E esse compromisso vem nessa certeza de que tudo é importante. Mas, acima de tudo, eu tenho que ter fé. Fé viva que emana da fonte da vida, plena obediência a Deus. Então, Neemias tinha essa fé no seu coração. Mas Neemias não tinha só fé. Ele acreditava em Deus, ele acreditava que ele podia exercer aquele trabalho gigantesco, mas ele teve uma visão da missão a ser cumprida. Ele entendeu. Quando ele ouviu o relato daqueles homens que foram até ele, ele entendeu. Eu imagino assim, ele imaginando a cena. Sabe, Neemias, não tem uma porta mais de pé. Todas queimaram. Tem um pedaço do muro que está caído. O templo está abandonado lá, destruído. E daí? Com certeza as pessoas estavam lá sem ter o que fazer, desesperados, tocando a vida, fazendo o que dava, quem ficou lá. Porque quem não foi cativo, ficou lá um pouquinho, o resto sumiu. Fugiu lá pelas cidades vizinhas. Ele teve essa visão, ele viu. Ele viu Jerusalém na miséria. Aí eu penso que nós também vemos o nosso mundo hoje na miséria, né, gente? Ele tinha uma grande obra a ser realizada, a ser vencida pela fé, sim, mas ele tinha que pôr mãos à obra, né? Então, ele creu em Deus, que Deus tinha um propósito na vida dele, ele teve a visão do que ele tinha que fazer, para depois ele falar, vou fazer. Eu fico pensando que muitas vezes nós não enxergamos muito o que temos que fazer. Nós ficamos mais cegos. Não temos uma visão clara do que a gente tem que fazer. É preciso que alguém abra os nossos olhos muitas vezes. O que é preciso fazer? Eu estou aqui, estou olhando aquele cartaz lá do fundo, missões. Eu preciso fazer missões? Que visão que eu tenho de fazer missões? Quanto eu faço de missões? Como eu faço missões? Eu tenho que ter uma visão a ser feito. Há um episódio na vida do profeta Eliseu que eu gosto muito. Eliseu foi o substituto de Elias, né? E ele teve momentos fabulosos na vida dele. E lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, diz que o rei da Síria fazia guerra com o Estado de Israel, com o povo de Israel. E ele planejava com os seus generais como ele iria atacar o exército de Israel. Ele se juntava lá com os seus comandantes e planejava como atacar. Acontece que Eliseu contava para o comando de Israel os planos do rei da Síria.
Eliseu tinha aquela visão de que o rei da Síria vinha e ia atacar lá naquela esquina, naquele monte, ia pegar lá, né, e ia fazer emboscada. Ele contava tudo para o rei de Israel. Então, o rei de Israel e os seus comandados mudavam o caminho, não passavam por lá. E o rei da Síria ficou intrigado. Por quê? O que acontece? A gente planeja, eles vão passar por ali, de repente eles não passam, estão perdendo tempo, o que está acontecendo? Aí levantou lá o general lá, falou assim, o senhor não sabe, rei. É que tem um homem lá, chamado Eliseu, que conta tudo para o comando de Israel, os nossos planos. Ele falou, tem algum inimigo aqui no nosso meio? Tem algum espião aqui? Não tinha nenhum. Não, nós somos fiéis ao Senhor. A Síria em primeiro lugar. Somos fiéis. Mas é aquele hominho lá. Eu falo hominho porque ele era baixinho e ele era careca. É isso que a Bíblia diz que Eliseu era. Então, o rei da Síria falou, é um homem só, vamos acabar com ele. Simples. Onde ele mora? Ele mora lá numa cidadela chamada Dotã. É uma cidadezinha pequenininha lá, fácil de pegar ele. É? Mas só que não foi lá um batalhão para pegar o Eliseu. Foi um exército inteiro. A Bíblia diz que foram carros, tudo que eles tinham de melhor para pegar um homem. Cercaram toda a cidadela de Dotã, com aqueles carros de ferro, com os soldados, com tudo que eles tinham de melhor de arma, para pegar um homem. Aí chegou de madrugada, o rapaz que trabalhava com Eliseu saiu para fora, assim, olhou, ficou apavorado, voltou correndo. Eliseu, o exército da Síria está aí. Estamos cercados. O que vai ser da gente? Aí Eliseu tem uma expressão maravilhosa. Calma, meu filho, calma. E orou a Deus para que aquele jovem abrisse os olhos e visse as carruagens de fogo do exército celestial, protegendo a vida dele e a vida do Eliseu. A providência de Deus estava ali, presente. Essa história simples, parece que... Mas é a vida de um homem ali que falou assim, abra os olhos, rapaz, e olhe. E pelos olhos da fé. Nós não sabemos como eram essas carruagens, nós sabemos o que ele viu, mas com certeza ele viu os anjos de Deus protegendo a vida do profeta. E aquele exército ficou cego. Secou os olhos de todos eles. E aí seria fácil acabar com aquele exército cego. Mas Eliseu disse assim para o rei Israel, deixa, cuide deles, não mate ninguém. Dê comida a eles. Eles não precisam ser mortos. O que você quer falar? Nunca vai sumir do mapa. Em 73, tanto o Líbano quanto a Síria, eles fizeram um ataque também a Israel. Isso já está agora. Tá. Essa guerra sempre existiu, né? Sempre existiu. E eles não conseguiram. Por quê? Depois eles foram conversar com o pessoal da Síria, né? Eles disseram que eles viram anjos e viram uma mão. Por isso que eles estão atacando Israel. São todos cercando Israel. Agora estão em 73. Por quê? Eles lá da Síria... E isso, não duvido nada mesmo que Deus tenha protegido Israel, né? Porque tem protegido mesmo. Mas isso aí é uma outra coisa, que sempre o povo de Israel, quando tinha alguém fiel, Deus preservava a vida. Então, essa história do Eliseu nos conta o seguinte, abre os olhos. Neemias abriu os olhos assim e viu. Ele viu aquela Jerusalém desolada, sem nada, aquela miséria. E viu o irmão dele dizer para ele assim, Jerusalém é uma vergonha.
É uma vergonha. E ele tomou uma atitude. Então, ele teve uma visão do que ele tinha que fazer. E é claro que foi pelos olhos da fé. Então, assim, agora, se você tem fé, se você tem a visão do trabalho a ser feito, então vamos fazer. Vamos fazer. Então, o que ele diz assim, eu desejo realizar essa missão. Senhor, com a tua boa mão comigo, eu farei. O Senhor nos dará bom êxito. Só que Eliseu era escravo. Eliseu não, Neemias era um escravo. Como que ele ia sair lá da Babilônia e parar lá em Jerusalém? Fugido, ele não podia. Então, o texto diz, e é bom que vocês leiam Neemias. Quantas vezes vocês lerem Neemias, quanto mais você lê, mais você vai entender essa coisa. Neemias ficou triste. O semblante dele era triste. E ele foi servir o rei com aquele rosto cheio de dor mesmo. E o rei perguntou, o que está acontecendo? Aí ele falou para o rei. E como Deus estava por trás de um homem que tinha fé, que tinha visão do que devia ser feito, aquele rei falou, o que você precisa? Tudo que você precisa, você pode levar e realizar o trabalho que você quer lá. Então, foi assim eu fico imaginando na cabeça do Neemias. Ele arrumou pessoas, ele arrumou material, ele arrumou a melhor lei, a madeira de lei que tinha, ele carregou tudo e levou tudo embora para Jerusalém. Porque o rei também cedeu por instrumentalidade de Deus. Pelo semblante triste daquele moço, que queria fazer alguma coisa, mas que ele nem precisou pedir. O rei percebeu. Então, a gente vê como Deus dirige a vida das pessoas que têm fé e o buscam de todo o coração. Ele tinha certeza que Deus daria bom êxito para o trabalho dele. Certeza. Sabe, tem um texto aqui do grande pastor, missionário Jonathan Edwards, que nós estudamos também o livro dele há pouco tempo. Aquela religião que Deus requer e irá aceitar não consiste de desejos fracos, mórbidos e sem vida, que sequer nos tiram de um estado de indiferença. Deus, em sua palavra, insiste grandemente que estejamos em boa, séria e fervorosa disposição em nossos corações, rigorosamente engajados nos seus planos. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu tenho esse desejo, mas o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu posso servir o Senhor na Igreja Maranata? O que eu posso fazer aqui? Será que o que eu já fiz foi bom e eu posso fazer mais? O que o Senhor quer que eu faça? É sempre mais para fazer. Há sempre mais. Eu sempre me inspirei em Neemias. Quando eu fui eleita presidente da Confederação Nacional de SAFs, eu levei um susto. Eu tinha 43 anos, tinha acabado de ganhar meu primeiro neto, de me tornado vovó. Fui para o Congresso em Belo Horizonte, e lá eu fui eleita presidente. Quem era eu? Eu não era ninguém. Mas eu me inspirei em Neemias. E a minha oração foi, e eu disse para aquelas mulheres lá todas do Congresso, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Foi o que Neemias fez. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Me ajude, porque eu vou fazer isso. Como fazer planos para alcançar êxito, ao mesmo tempo excluir Deus? Não dá. Como que vamos trabalhar para Ele e deixar Ele de fora? De jeito nenhum. Porque se assim for, será fracasso em cima de fracasso. Por isso Neemias foi um vencedor. Muitas vezes a gente coloca a nossa capacidade acima de tudo. Nós somos intelectuais, inteligentes, para enfrentar uma boa empreitada, uma tarefa, mas em tudo isso podemos ser inúteis se o Senhor ficar de fora. Ele não pode ficar de fora. Então, nós não conseguiremos fazer nada de bom
se nós deixarmos Deus de fora da nossa vida. Um obstáculo grande que a gente vê é fazer a obra do Senhor no poder da carne e não no poder do Espírito. Fui eu que fiz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu posso, eu sou capaz. Você sabe com quem você está falando? Isso é obra da carne. É obra do pecado que habita em nós. Mas quando eu tenho Senhor, Neemias em nenhum momento, ele sempre, assim, fortalece as nossas mãos. O Senhor nos dará bom êxito, porque ele não estava sozinho. Ele levou muita gente com ele e pegou o pessoal que morava lá. Vamos reconstruir os muros? Vamos. Aí o texto que nós lemos diz que ele chegou lá em Jerusalém, sozinho, ele foi inspecionar a obra. O que eu tinha que fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Montou num animal e foi andando por aqueles escombros, por aquelas coisas de noite. Sozinho. Não contou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. Mas ele juntou pessoas depois disso. E juntou pessoas que estavam afim, pessoas que moravam lá, mulheres, homens, crianças. O livro é magistralmente lindo para dizer tudo o que eles fizeram. E em 52 dias aquele muro ficou pronto. E não era um murinho aí do seu quintal, não. Aqui da igreja, não. Era um senhor muro, o muro de uma cidade chamada Jerusalém. Em 52 dias, porque todo mundo foi trabalhar. E o texto diz que eles iam dormir, porque tinham inimigos. Eles iam dormir vestidos, com a espada de um lado. Qualquer coisa, nós estamos aqui. A enxada de um lado e a espada do outro. Nós vamos trabalhar. Nós vamos reconstruir esse muro. Vejo como esse homem contagiou muita gente. O contágio dele, porque ele era uma pessoa de Deus. Aí eu fico pensando assim, o quanto a gente contagia as pessoas com o nosso trabalho. Às vezes a gente está cansada, né? A gente fica desanimada. Ah, ninguém me entende, não consigo fazer nada, não tem cooperação, não tem... Neemias conseguiu contagiar as pessoas todas. As pessoas doaram o que tinham. Agora tinha os inimigos, né? Tinha uma turminha lá, brava, que não queria aquilo. Eles olhavam Neemias trabalhando lá com aqueles homens lá. O que eles estão pensando? Vamos construir esse muro aí, se vier um bichinho, como é que é o nome do bichinho? Esqueci o nome. Vem aqui, derruba isso aqui fácil. Vem uma onça aqui, derruba esse muro facinho. Vocês estão brincando, vocês estão fazendo isso. Vocês estão achando o quê? É que a gente olha para uma obra que hoje em dia e fala, será que não vai cair, não? Né? Na esquina da minha casa, de um dia para o outro, virou um prédio. Eu falei, como tão rápido? A gente fala, será que vai ter firmeza? Se vier um terremoto aqui, o que acontece? Aliás, que não venha nenhum no Brasil, porque se vier, nós já sabemos. Mas, assim, aqueles inimigos, o Sambalá e Companhia Limitada, queriam, assim, ficar atazanando a vida do Neemias. Você não vai conseguir. Vamos impedir. E foram fofocar lá com o rei, lá na Babilônia. Olha, aquele homem que está lá, você está deixando, ele vai pegar o trono, hein? Ele vai tirar o trono. Cuidado. Nada daquilo afetou Neemias. Porque ele disse assim, eu estou fazendo uma grande obra, essa obra não é para mim, essa obra é de Deus. Mas quando ele sentiu a pressão mesmo, né, foi difícil para ele. Aí ele se ajoelhou e disse, ó Deus, fortalece as minhas mãos, que eu não desanime, que eu não desanime. Ele foi em frente, ele conseguiu os recursos todos, né? O fato dele caminhar sobre os escombros, né, nos dá a ideia de que a gente está caminhando aqui no meio dos escombros. Eu fico imaginando os escombros na faixa de Gaza. Vocês podem imaginar? O que é aquilo tudo destruído?
todo mundo dormindo como pode, dentro de barraca, sem higiene nenhum, sem nada. Então, assim, a gente olha para esse mundo cheio de escombros para todo lado. Terrível, terrível. Foi isso que Neemias viu lá, mas ele não desanimou. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer hoje quando eu olho para esse mundo caído no pecado? Esse nosso Brasil é engraçado, né? No mesmo dia teve, não, aliás, no mesmo próximos, nós tivemos uma marcha para Jesus. E tivemos a marcha do LGBT também. Os contrastes. Aqui tudo é livre, todo mundo faz o que quer, tudo bem, mas você fica pensando assim, onde é que a gente vai parar? Onde é que nós vamos parar com esse mundo caído, perdido? Por isso que a missão da igreja é uma missão que exige perseverança. Vai em frente, Neemias. Esquece os inimigos. Você vai conseguir, porque eu estou com você. É isso que a gente tem que ter. Vai em frente, igreja. Não desista, não desanime. Vai em frente. Faça aquilo que Deus quer que você faça. É isso que a gente tem que entender. Não é? Vai lá, examina toda a situação. Olha bem. Não desanime. Então, contagie as pessoas com a sua fé, sua disposição de realizar a obra. Alguém já disse, eu não sei quem foi o pastor que disse isso, mas que Deus pode dar em 1 ano a colheita de 10 anos quando a gente faz o que a gente quer fazer o trabalho. Ele pode multiplicar o nosso trabalho. Outra coisa que Deus colocou no coração de Neemias, além da fé, da visão, da realização da obra, foi exatamente isso, lutar contra os obstáculos. Neemias, não desista. Veja o Neemias 6. Aliás, o Rafael, 1 João 3, 19 a 22, assim, porque o que é gerado por Deus no coração tem bom êxito. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O que Deus coloca no coração vai ter bom êxito, se for confiado nele. Nós temos que crer nisso com os lábios e com o coração. Nenhum empecilho à frente, como medo, timidez, comodismo, atrativos, atrapalhou aquele homem. Nem ele, nem os liderados dele. Ele precisou lutar contra os obstáculos. Vejam Neemias 6:3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter com vocês? Convocaram Neemias para uma reunião, aqueles inimigos. Ele falou: não vou não. Eu estou fazendo uma grande obra aqui, mas não vou sair daqui. Não tem que fazer reunião nenhuma, não me chamem, porque eu estou ocupado aqui. O 6:9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, aqueles inimigos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Essa oração de Neemias, esse finalzinho aí, é a chave de todo o livro. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Pode vir o inimigo que for, venha quem vier. Eu não vou desistir, porque Deus está comigo. Muitas vezes aqui na nossa vida nós temos tantos obstáculos, tantas coisas. Às vezes vem a doença e a gente não aguenta. Vem um probleminha, falta de dinheiro. Vem um problema na família. Vem aquele inimigo nosso vizinho, sei lá, vem. Mas nós não vamos desistir.
porque nós estamos fazendo uma grande obra para o Senhor. Neemias 4,14. Vejam bem, ele agora, o que ele faz? Ele inspecionou toda a obra. E o que ele disse aos nobres, os magistrados e ao resto do povo, quer dizer, as pessoas importantes que estavam lá em Jerusalém? Não os temais, os inimigos. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Não tenham medo do inimigo. Nós temos um inimigo maior. O diabo está solto, a gente sabe disso. E ele está por aí, rodeando. Não tenham medo dele. Não tenham medo. Mas vocês vão pelejar pela vossa família, pelejar pela igreja, pelos irmãos. Não tenham medo. E eles não tiveram medo. Veja como ele contagiava as pessoas. O 4:20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. O tempo todo Neemias está dizendo, eu não estou sozinho. Deus está comigo. O nosso Deus vai pelejar por nós. Por isso o muro ficou pronto e aqueles inimigos não tiveram vez. Ficaram com cara de pasmados. Ele conseguiu. Deu certo. E depois desse muro reconstruído, nós temos uma outra reconstrução que Neemias fez com Esdras, que foi a restauração do culto, do louvor a Deus, que aquele povo estava perdido sem nada lá mais. Ele reuniu lá os levitas, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos embora. Então, ele, depois do muro pronto, ele ainda restaurou a vida espiritual das pessoas. E ele se tornou o governador de Jerusalém. O rei deu esse cargo para ele. Agora você fica aí, Neemias. Ele voltou depois para a Babilônia, mas ele recebeu o título de governador de Jerusalém, porque realmente ele se destacou ali no meio do povo. Perseverança é a marca daqueles que pretendem reinar com Jesus. Quando Jesus se despediu dos apóstolos, lá em João, nós temos João 14, 15, 16, 17 e o 18, João narrando que Jesus conversou com os 11, muito. Deu várias instruções para eles. Ele falou assim, vocês vão ser perseguidos. Muitos de vocês vão morrer. Jesus não falou para eles que seria um mar de rosa, não. Mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E vocês vão conseguir fazer o trabalho. Morreram muitos? Morreram. O primeiro mártir foi Tiago. Dos 11, Tiago foi o primeiro que penou. Morreu ao fio da espada. Depois morreu mais um, mas o trabalho estava sendo realizado. Muitos morreram idosos, como João, velhinho, lá na ilha de Patmos. Mas não seria fácil para eles, não. E vocês vão precisar de ajudantes, né? Aí nós sabemos quantos ajudantes Paulo teve para fazer o trabalho. O livro de Atos vai nos contar vários, as cartas de Paulo narrando o nome daqueles que ajudaram a fazer o trabalho. Eles não estavam sozinhos. Não desanimem, Jesus disse para eles. Eu vou estar com vocês. Estarei convosco até o final dos séculos. Eu não vou abandonar vocês. Eu vou, mas o Espírito Santo vai ficar no meu lugar. Quer dizer, eu vou estar com vocês. É isso a nossa segurança, é isso que Deus estará conosco sempre. Não vai nos abandonar. É difícil? É difícil. Você tem problemas em casa? Tem. Todos nós temos. Você tem várias dificuldades? Tem. Liderança, manda um, manda outro, você fica sem saber quem que você segue, quem que você obedece, como é que você fica. Mas nós precisamos entender que Deus está pelejando por nós. Exatamente
o que diz lá o capítulo 4, versículo 20. Eu tenho um texto aqui que eu não sei de onde eu tirei, acho que foi da internet. Diz assim: não sou forte. Forte é Deus que habita em mim. Ele me faz forte para vencer os obstáculos que encontro pelo caminho. Ele me faz forte para saber esperar o momento certo para cada coisa. Ele me faz forte para ir além do que eu imagino. Minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi feliz o autor disso aqui, não sei quem foi. Eu não sou forte, forte é meu Deus. Ele vai pelejar por nós. Aí eu fico pensando assim, por que Deus colocou tudo isso no coração de Neemias? Fé, visão da obra, vou realizar, mãos vou lá, vou fazer, trabalhou, liderou todo mundo trabalhando. Por que Deus colocou tudo isso no coração deste homem? Havia um segredo na vida do Neemias. Neemias era um homem de oração. O livro tem 9 orações de Neemias. 9. Umas compridas, outras mais curtinhas. 9 orações que esse homem fez. Ele é tido como um homem de oração. Toda a história dele foi permeada por oração. Aí vamos para o capítulo 1, o versículo 4. Quando ele recebe a notícia de que Jerusalém estava desolada, ele diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias não pegou uma prancheta, ou hoje vou lá o CAD, sei lá, não pegou a internet, para ele planejar, vou fazer assim, aqui eu vou tanto tijolo, aqui vou precisar de argamassa, aqui eu vou precisar de... Jejuou e orou. Por alguns dias. Por isso ele estava com o semblante abatido. Veja o versículo 11, aí mesmo do capítulo 1. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Quem é este homem? É o rei. Eu tenho que falar com o rei, porque eu quero ir. Então, que eu seja bem-sucedido se eu tiver que falar com o rei. Mas ele orou primeiro. E não precisou nem pedir. O rei falou: o que está acontecendo? E aí ele contou para o rei. A oração abriu as portas para ele poder falar com aquele homem. Então, Neemias foi um homem de oração. Ele conhecia Deus de perto. E esse conhecimento o fez humilhar-se diante do Deus dos céus. O Deus grande e temível. Reconhecer a insignificância, a fragilidade do homem pecador que precisa da misericórdia e da graça do Senhor Deus. É transbordar de fé e de confiança em Deus. Esse era o segredo deste homem, oração. Oração, o grande segredo de Neemias. Neemias abriu seu coração para Deus. Eu quero ir. Ele orou pelo seu povo, pela situação vergonhosa em que eles estavam, e recebeu a resposta do seu pedido. Portas se abriram. Tudo que você precisar, Neemias, você pode levar. E ele levou muita coisa para tentar reconstruir aquele muro todo. Né? Nada pode ser realizado sem oração. Se for preciso, chore, lamente, jejue. Não é errado jejuar. É bíblico. Eu acho que eu confesso que eu fiquei na dúvida de falar sobre Neemias e falar com vocês hoje sobre oração. Mas nós estamos careca de saber o que é oração. Ou não? Todos nós sabemos o que é oração. Todos nós sabemos que temos que falar com Deus. Todos nós sabemos isso. Que nós temos que dobrar os joelhos e falar com Ele. Mas eu me pergunto o que acontece. Nós não precisamos entender sobre oração, nós sabemos. O que nós temos é que orar e conversar com Deus. A pessoa que percebe o quanto é dependente de Deus, sempre na vida dela, vai fazer orações.
O reverendo Jonas está tentando revitalizar a oração, a reunião de oração de quarta-feira. E a cada semana, né, Valdemir, está aumentando. Tivemos 14 pessoas esse final de semana agora, passou, quarta-feira passada. Está aumentando o número. Antes era 1, 2, 3. Eu, você, o pastor, você e eu. Então, assim, a gente fica pensando quanto que a gente deixa de orar. Vocês sabem o sucesso da igreja da Coreia do Sul? É oração. Grupo que levanta às 4 da manhã, lá não tem preguiça de ir para a igreja orar. Às 5 horas, 6 horas, depois vão trabalhar. Ora o dia inteiro. Milhares de pessoas participam de uma reunião de oração. Você fica, nossa, aqui não tem nem mais de 2 dezenas. Nós oramos pouco. Eu sou do tempo das vigílias. Os mais antigos aí também. Você lembra das vigílias, Gilson? Você participava de vigília, de oração na igreja? Mas, ele era meio rebelde. Assim, a gente não tinha, sabe? Passava de sexta para sábado aqui na igreja orando. Lembra? Nicinha, quantas vezes? Lá na 11 de junho. Quantas vigílias de oração. E depois ainda saímos fazendo serenata na casa dos crentes, coisa que a gente nunca mais consegue fazer hoje. E e realmente era oração, estudo bíblico. Era tão bom. Hoje os tempos são outros. Hoje todo mundo tem medo. Como que eu vou, né? Ninguém quer sair de casa, é perigoso, é difícil. Os tempos são outros, mas nada impede que cada um de nós dobre os joelhos igual Neemias, sozinho. Eu lamentei, eu chorei por 3 dias. Eu, Neemias, sozinho. Lá no meio dos inimigos todos lá, do povo estrangeiro que ele estava. Eu lamentei, eu chorei. E aí eu pedi que Deus me desse bom êxito para chegar no rei e falar que eu tinha que ir. É eu. E a gente tem que pensar assim que aquela velha frase, que a oração move montanha. Que ela pode agir mesmo. Sabe, a gente podia ficar aqui falando de Neemias um tempão, que eu gosto dele. Não sei você aí se gosta, mas eu gosto. Gosto de ver esse homem como exemplo, mesmo eu sendo mulher. Eu olho para ele, é assim, o quanto eu pareço com Neemias. O quanto eu pareço com ele. O quanto você que está sentado aí parece com ele. É isso, Marco Aurélio? Quanto o senhor parece com Neemias? O senhor quer falar alguma coisa do Neemias? O senhor está tão quietinho? Quero, irmão. Como eu pareço, eu poderia dizer que eu não pareço quase nada, mas estou procurando cada dia mais parecer com ele. Graças a Deus. Vamos crescer na fé. Guarda o teu coração. Porque dele procedem todas as coisas boas. Exato. Protege o coração, porque o coração, assim, o pecado também se aninha na nossa vida, não é só a fé. Né? Então, a tendência, as coisas erradas que eu quero fazer também se aninham no nosso coração. E a gente tem que fugir disso. E a grande arma realmente é a oração, ficar falando com Deus.
E não precisa estar, você pode estar no trânsito, pode estar no metrô, pode estar no trem, pode estar no carro, pode estar sentado em casa, lavando louça, lavando roupa, você pode estar falando com Deus. Né? Então, filho meu, dá-me o teu coração. É possível um coração perfeito? O de Neemias não era perfeito, com certeza. Não era um coração perfeito. Mas aquele que nos aperfeiçoa é Deus. E eu tenho que buscar ser a melhor pessoa possível, porque é Ele que me aperfeiçoa. Então, assim, tem um famoso pianista, agora eu fugi o nome dele, pianista famoso aí do século XX. Ele dizia assim: se eu deixo de treinar um dia, eu percebo. Se eu deixo de treinar 2 dias, a minha família percebe. Se eu deixo de treinar o piano 3 dias, o meu público percebe. Então, eu não posso relaxar. Eu tenho que todo dia eu tenho que melhorar. Todo dia eu vou para o piano e vou tocar, ele falava. Todo dia. Porque senão eu vou fraquejar. É assim que a gente tem que fazer com a nossa fé. Não pode fraquejar. E a oração é a grande arma, Neemias disse isso. Então, não existe coração perfeito. Mas existe um coração que agrada a Deus. Isso existe. Tem um outro exemplo na Bíblia, que é o exemplo do rei Asa. Eu não sei se eu coloquei, o 2 Crônicas, coloquei aí, 2 Crônicas 15, 17. Deixa um pouquinho aí o texto. Asa foi um rei segundo o coração de Deus. Quando ele assumiu o trono, o pecado estava assolado. Eram ídolos para todo lado, tudo coisa errada para todo lado. E ele consertou tudo que ele pôde. Ele consertou tudo que ele pôde enquanto ele estava lá na frente, dominando como rei de Israel. A ponto de ele tirar o título de rainha da mãe dele. Porque a mãe dele estava fazendo ídolos, também adorando ídolos. Nem você vai escapar. Nem a mãe dele. Mas tinha altos, quer dizer, tinha lá nos altos que eles faziam, aquelas estátuas. Ele não conseguiu tirar tudo. Ele não conseguiu tirar. Mas vejam bem lá o 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. Então, isso significa o quê? Que mesmo que você peque, que você tenha uma vida, que você erre algumas vezes, e a gente erra mesmo, todo dia, a gente erra para o pensamento, a gente erra com a nossa boca, a gente erra fazendo... Pensa bem. Mas você pode ter o coração perfeito diante de Deus, porque você tem fé, porque você ora, porque você põe mãos à obra para trabalhar para Ele, lá no trabalho, com a vizinha, onde você estiver, você está falando de Jesus, você está trabalhando. Está perseverando nisso, né? O que nosso bendito Senhor quer, acima de tudo, é o que a Escritura chama de coração. Tudo que Ele quer é o nosso coração. Ele quer o nosso homem interior. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa submissão a Ele. Ele não quer apenas a nossa profissão de fé, o nosso zelo, o nosso favor, as nossas obras, nem qualquer coisa mais. Ele nos quer. Deus não quer as nossas ofertas se elas não forem sinceras. Ele não quer nossos sacrifícios. Ele quer nossa obediência. Quer-nos a nós mesmos. Ele tem direito à posse total da nossa vida. Tudo. Sem limite. Ele deve ter a direção não só das coisas grandes, mas também das coisas pequenas. Essa frase é de Martin Lloyd Jones, também foi um pregador famoso aí do século passado. Crentes sinceros vão caminhar pela fé, porque têm a visão de que precisam fazer e terão disposição e coragem para cumprir aquilo que o Senhor quer que façamos. Que nós temos que ser sal e vamos? Sal e luz. Temos que ser sal e luz.
Neemias teve sal suficiente e luz suficiente para brilhar no meio do povo. Nós temos que ser sal e luz. É isso que Jesus nos ensinou. Né? E nós vamos fazer tudo do jeito do Senhor. O crente abunda na obra do Senhor, quer dizer, ele é abundante na obra do Senhor. E quando tiver terminado alguma coisa, ele vai perguntar, o que mais, Senhor? O que é para fazer agora? O muro está pronto. O que mais que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer agora? Então, o crente sincero sempre pensará que tudo que ele faz ainda é pouco. Muito pouco. Quando tiver feito tudo o que podia fazer, ele vai dizer, sou um servo inútil. Não fiz nada. Quem sou eu? Não fiz nada. Assim como foi um grande conforto para os judeus terem um Neemias na vida deles. É um conforto infinitamente maior para nós, cristãos, termos um Salvador. Misericordioso, que está à direita do Pai e que um dia vai voltar. É grandioso demais a gente pensar isso. Diga. Todos os dias. Ele estou. Nunca saiu, exato. Ontem, na reunião da SAF, nós estávamos comentando assim, que quando Jesus ressuscitou e apareceu no meio dos discípulos várias vezes, e ele subiu no Monte das Oliveiras para ser assunto ao céu. Reuniu lá um grupo, e aí diz que 2 varões, 2 anjos, seguraram Jesus e ele subiu. Aí ficou todo mundo com a boca aberta. O que está acontecendo? Aí eles dizem o seguinte, por que vocês estão aí, galileus? Por que vocês estão tão preocupados com isso? Do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. E muitas vezes a igreja dorme no ponto de pensar, mas quando é que vai acontecer isso? Ah, vai demorar. 2030, estão aí planejando para 2030 acabar com a poluição daí de não sei o quê, acabar com não sei o quê. Isso aí, se ele voltar. A cada dia a igreja primitiva estava esperando a volta de Jesus. A cada dia. Eles perseveravam em oração, eles se reuniam, cantavam, oravam, esperando, vem, Senhor Jesus. E assim terminou o livro do Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mais alguém quer falar alguma coisa? As misericórdias de Deus se renovam a cada dia. É o seguinte maneira. Jesus nos mandamentos que amarás o teu Deus todo de toda a alma, né? E aquele que é o mesmo. Então, até a gente sabe que crê que a vinda de Jesus mesmo, né? Nós esperamos essa vida. Mas diariamente, esse encontro com Jesus, essa vida, é diário nessas vidas, né? Isso, que da forma macro, é a vida dele. Mas aqui... Porque ele está presente, ele está dia a dia com a gente. Exatamente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Do lado de cá, que está todo mundo quietinho. Tá bom. A força da oração. É sempre assim mesmo. Não é? Que Deus nos abençoe a termos um coração
como o coração de Neemias, com muita fé, muita coragem e muita visão do que tem que ser feito. E permeando tudo isso aí com muita oração. Amém? Vamos encerrar com uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa hora em que estudamos a Tua palavra. Obrigado porque o Teu servo Neemias sempre nos inspira, sempre é um consolo para nós não desanimarmos e continuarmos firmes, ó Deus, na Tua obra aqui. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra sempre nos ensina. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui e que o Senhor abençoe a família de cada um deles, que o Senhor esteja abençoando os seus problemas, fortalecendo a fé de cada um, Pai. Obrigado pelas visitas que estão conosco, nós te agradecemos muito por isso, em nome de Jesus. Amém.